Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga e hoje nós vamos fazer a leitura desse material aí que eu vou apresentar para vocês. Acompanhe o nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe as nossas histórias e as nossas leituras. Acompanhe na leitura, vamos interpretar juntos. Obrigado. É a segunda edição, Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Como o nome já disse, é princípios básicos, são para os leigos. Então vamos iniciar os nossos princípios agora. O material é de Márcio Borges, o livro é de Márcio Borges Moreira, Carlos Augusto de Medeiros. E aí tem esses avisos que eu acho que você deve comprar o livro para se aprofundar mais. É o que eu vou fazer. Augusto Borges Moreira, Carlos Augusto de Medeiros. Vamos lá. Princípios Básicos de Análise do Comportamento, segunda edição. Versão impressa dessa obra 2019. Artemed, eu acho que é isso, 2019. Artemed, editora LTDA 2019. Gerente editorial, Letícia Bispo de Lima. Colaboraram nessa edição coordenadora editorial, Cláudia Bittencourt, capa, Paola, Mônica, ilustração, eu acho que é Giltinei da Costa Cunha, preparação de originais, Antônio Augusto de Rosa, leitura final, Aline Pereira de Barros, projeto gráfico, editoração, Ledu Serviços Editoriais LTDA, produção digital, KL, finalizando ideias. Os autores, eu vou pular essa parte, aqui tem a plataforma Lattes e vamos ao que interessa. Professor Dr. Carlos Augusto de Medeiros é bacharel em Psicologia e psicólogo pela Universidade de Brasília. Mestre e doutor em Psicologia. E vamos fazer a leitura. Aqui é a apresentação, nós vamos pular a apresentação também e vamos logo para o que interessa. Vamos pular o sumário. Nós vamos tentar ler o capítulo 1 e o 2, o reflexo inato. 2, o reflexo aprendido, condicionamento pavloviano. Eu acho que é esse o termo, vamos aprender juntos. Vamos lá. Reflexo inato. E aí, o que ele diz aí, o que nós vamos aprender? Objetivos do capítulo. Ao final deste capítulo, espera-se que o leitor, eu e você, sejamos capazes de definir, identificar e promover exemplos de estímulos e respostas. 2. Definir, identificar e promover exemplos de comportamentos, reflexo inato. Definir, identificar e promover exemplo das leis do reflexo inato, intensidade, magnitude, limiar e latência. Definir, identificar e promover exemplo de habituação e sensibilidade da resposta. 5. Relacionar de forma geral os comportamentos, reflexos inatos à compreensão e ao estudo das emoções. 6. Definir o comportamento reflexo em termos de contingências, estímulo, resposta. E vamos seguindo.
Tá pequenininho, mas vamos ler. Quando você vai ao médico e ele bate um martelo no seu joelho, o músculo de sua coxa é contraído. Você dá um chute para trás, dá um chute no ar. Quando a luz incide sobre a pupila do seu olho, esta se contrai. Quando você ouve um barulho alto e repentino, seu coração dispara, é ataque cardíaco. Quando entra em uma sala muito quente, você começa a suar. Esses são apenas alguns exemplos de comportamentos reflexos inatos. Note que algo em comum em todos eles. Há sempre uma alteração no espaço, há sempre uma alteração no ambiente que produz uma alteração no organismo. Quer dizer, te deu um beliscão, podemos dizer isso também? Você sente, puxa o braço. Então vamos ler mais. Todas as espécies animais, incluindo nós, seres humanos, apresentam comportamentos reflexivos inatos. Esses reflexos são uma preparação mínima que o organismo tem para começar a interagir com seu ambiente e para ter chances de sobreviver. A figura 1.1, que nós vamos ver, mostra um exemplo de reflexo inato, ou de sucção. Se você coloca seu dedo na boca de um recém-nascido, ele provavelmente irá sugá-lo. Da mesma forma, quando o seio da mãe entra em contato com a boca do bebê. Uma resposta semelhante é observada, sucção. Não é necessário que o recém-nascido, de maneira geral, aprenda a mamar. Imagine como seria difícil ensiná-lo a sugar o seio da mãe. De modo semelhante, se você espetar o pé de um bebê, ele contrairá a perna, afastando o pé do objeto que o está ferindo. Esses são inúmeros outros reflexos. Outros reflexos fazem parte do repertório comportamental. Esses e inúmeros outros reflexos fazem parte do repertório comportamental. Comportamentos de um organismo, de animais humanos e de não humanos, desde o momento de seu nascimento ou mesmo já até durante a vida intrauterina. Por isso são chamados de comportamentos reflexos inatos. Vamos avançar. Então, se cair na provinha lá, o que é um reflexo, o que são reflexos inatos, o que você vai dizer? Você pode dar exemplo. Quando alguém bate no seu joelhinho e você joga o joelho para trás, joga o joelho para o ar, aí você pode pegar esse pedacinho desse texto para exemplificar a suposta solicitação do professor. Vamos para outro pedaço. Aí, tem um exemplo que foi citado. A criança com o dedo na boca. Então, é um ato inato. Figura 1.1. Reflexo inato. Aí ele diz: os reflexos inatos são muito importantes para a nossa sobrevivência. Essa figura ilustra o reflexo de sucção presente em recém-nascidos. E aí, esse é o exemplo da figura. No dia a dia, utilizamos o termo reflexo, entre outros significados, como sinônimo de uma ação que ocorreu temporalmente muito próximo a algum evento ambiental antecedente. Por exemplo, aquele goleiro teve reflexos rápidos ao defender a cobrança do pênalti. Ou você teve bons reflexos evitando que o prato caísse no chão. Também usamos o termo, por exemplo, em frases como: o reflexo da luz cegou seu olho por alguns instantes. Além disso, o termo reflexo foi empregado por alguns psicólogos e fisiologistas para falar sobre o comportamento, mas muitas vezes as maneiras como tratam esse conceito diferem do modo como usamos na linguagem cotidiana, isso é, como falamos do dia a dia. Nesse capítulo discutiremos o comportamento chamado de reflexos
de reflexos, especialmente os reflexos inatos. Para tanto, é necessário que antes de falarmos sobre esses comportamentos, especifiquemos o que é para nós psicólogos um reflexo. Na linguagem cotidiana, por exemplo, aquele goleiro tem reflexos rápidos. Utilizamos o termo reflexo como conjunto de habilidades ou capacidade de um organismo, dizendo que uma pessoa tem bons reflexos quando ela consegue executar certas ações de forma bem-sucedidas e rápidas, como desviar de um soco no rosto, por exemplo. Em psicologia, quando falamos sobre comportamento reflexo, o termo reflexo não se refere à capacidade ou habilidade, mas sim a uma relação entre uma ação e o que aconteceu antes dela. Nesse caso, o que o indivíduo fez é chamado de resposta. E o que aconteceu antes da resposta e a produziu é chamado de estímulo. Reflexo, portanto, é uma relação entre o estímulo e uma resposta. É um tipo específico de interação entre um organismo e seu ambiente. Então vamos lá. Para compreendermos o que é reflexo, ou seja, uma relação entre estímulo e resposta, é necessário que antes saibamos claramente o que é um estímulo e o que é uma resposta. Esses termos são amplamente utilizados por nós na linguagem cotidiana. Seus significados, ao se referir ao comportamento, são, no entanto, diferentes do uso no dia a dia. Quando falamos sobre o comportamento reflexo, esses termos adquirem significados diferentes. Estímulo é uma mudança no ambiente e resposta é uma mudança no organismo. Analise os exemplos de reflexo na tabela 1.1, tentando relacioná-las aos conceitos de estímulo e resposta apresentados anteriormente. Exemplos de reflexo. Estímulo. Fogo próximo à mão. Qual vai ser a resposta? Contração do braço. Martelada no joelho, extensão da perna. Alimento na boca, salivação. Vamos ler outro pedacinho. Note que na tabela 1.1 temos a descrição de 4 reflexos, ou seja, a descrição de 4 relações entre o ambiente, estímulo e organismo resposta. No reflexo fogo próximo à mão, contração do braço, fogo próximo à mão, é uma mudança do ambiente. Não havia fogo, agora há, que leva à contração do braço. Uma mudança no organismo, o braço não estava contraído, agora está. Portanto, quando mencionamos reflexo, estamos nos referindo às relações entre estímulo e resposta, que especificam que determinada mudança no ambiente produz determinada mudança no organismo. Dito em termos técnicos, o reflexo é uma relação no qual um estímulo produz uma resposta. Outros dois reflexos ou relações reflexas podem ser vistos na figura 1.2, em cuja parte superior temos um reflexo no qual o estímulo, som alto de um grito, elicia a resposta do susto ou sobressalto. Já na parte inferior é possível observar um comportamento reflexo no qual a resposta é eliciada pelo estímulo, aumento na temperatura. Aí, estímulo S, alteração no ambiente. Resposta R, alteração no organismo. Calor,
Tem o sol e tem o resultado, que é o calor. Reflexo. Reflexos são relações entre estímulos e respostas. Respostas são mudanças em um organismo produzidas por mudanças no ambiente. É comum em ciência utilizarmos símbolos para representar tipos diferentes de fenômenos e seus aspectos. Em uma ciência do comportamento, como a análise do comportamento, não seria diferente. Ao longo desse livro, você aprenderá diversos símbolos que representam aspectos do comportamento envolvidos nas interações organismo-ambiente. Para falar de comportamento, reflexo, utilizaremos a letra S para representar os estímulos e a letra R para representar respostas, iniciais da palavra correspondente em língua inglesa. Estímulo e resposta. A relação entre o estímulo e a resposta é apresentada por uma seta, a qual significa elícia. Quando a análise comportamental envolve dois ou mais reflexos, é comum haver índices nos estímulos. S, S2, S3, e aí nas respostas, que é R1, R2, R3 e R... Aí não dá para ver. O reflexo patelar, por exemplo, poderia ser representado assim. S1, eu acho que é isso, e R1. Então vamos ler. Ou seja, S1 é o estímulo, batida de um martelo no joelho. R2 é a resposta, extensão da perna. A seta significa que o estímulo produz elícia, a resposta. Dizemos nesse caso que S1, elícia R1. Ou que a batida de um martelo no joelho elicia a resposta da extensão da perna. A tabela 1.2 apresenta vários exemplos de estímulo-resposta para exercitarmos. Quando há um X na coluna S. Trata de um estímulo quando o X está na coluna R. Trata do exemplo de resposta quando há apenas um traço. Nas colunas S e R, significa que é necessário completar a tabela marcando um X na coluna S, quando o exemplo indica um estímulo, ou na coluna R, quando indica uma resposta. Após completar a tabela 1.2, confie o gabarito no final da tabela. Aí tem a tabela que nós vamos pular. E vamos fazer a leitura. Contingência, estímulo, resposta. Contingência são modos de escrever como o ambiente e o organismo interagem de forma condicional. Uma contingência é definida como uma descrição de relações condicionais entre eventos, isto é, relações do tipo. Se então, por exemplo, se uma luz forte incide sobre a retina, estímulo, então ocorre a contração da pupila, resposta. Dessa forma, podemos dizer que uma relação reflexa é uma relação de contingência. Antes de estudarmos um pouco mais as relações entre estímulo e as respostas, é necessário conhecermos os conceitos de intensidade no estímulo e de magnitude da resposta. Tanto intensidade como magnitude refere-se ao quanto de estímulo e de resposta ou à força do estímulo e da resposta, como falamos na linguagem cotidiana. Tomemos como exemplo a reflexão patelar, conforme explicado na figura 1.3a. Nesse reflexo, o estímulo é a martelada no joelho e a resposta é a extensão da perna. No caso, a força com que a martelada foi dada e a intensidade do estímulo é o ângulo de extensão da perna e a magnitude da resposta. Já na figura 1.3b, o estímulo é o aumento da luminosidade no ambiente. A resposta é a contração da pupila. Neste caso, a magnitude da resposta pode ser medida pela diferença entre o diâmetro da pupila,
medidos em milímetros, por exemplo, antes e depois do aumento da luminosidade do ambiente. O aumento da luminosidade pode ser medido pela diferença da potência em volts entre duas lâmpadas.